o padrão naquilo que eu falar, o procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês de fevereiro. E pela graça do Senhor, uma quarta-feira a mais que Ele nos dá de vida e com saúde. Louvamos e agradecemos a Deus pela sua vida. Louvamos e agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito na sua história. E você que está conosco está convidado a permanecer nesse tempo conosco, um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo que meditaremos nas coisas do Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, estará conosco junto, onde teremos esse tempo do Senhor para as nossas vidas. Você está nesse momento participando do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 1. Eu lerei o verso 1 a 4. Quarta-feira após quarta-feira, temos estudado a palavra do Senhor. E qual a importância de estudarmos a palavra do Senhor? Assim diz a Escritura. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, justiça, juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para nos tornarmos sábios. É por isso que estudamos a palavra do Senhor, para aprendermos a sabedoria, aprendermos o ensino do Senhor, para entendermos as palavras de inteligência. É esse o propósito do Senhor para as nossas vidas. É esse o propósito do Senhor para a nossa história. Aprendermos e compreendermos mais da sua santa vontade nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que nessa noite, esse tempo, ainda que breve, que teremos na presença do Senhor, possa ser um tempo de alegria, de exaltação, de louvor, mas principalmente de aprendizado na palavra de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos porque no final desse dia, início dessa noite, estamos, ó Pai, reunidos em Teu nome. No Teu nome nos colocamos e diante do Senhor, ó Pai, apresentamos a nossa oração, apresentamos, ó Pai, a Ti os nossos pedidos e a nossa gratidão. Nesse momento, ó Pai, em que, como Teu povo, buscamos a Tua vontade, a Tua palavra, nos ensine um pouco mais para aprendermos, ó Pai, o que é sermos sábios, compreendermos, ó Pai, o Teu ensino, praticarmos como proceder a Tua justiça, o Teu juízo, a Tua equidade. Nos dá, ó Pai, conhecimento do Senhor, bom siso. Nos dá, ó Pai, dá uma vida que Te agrade. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos nessa noite. Ensina-nos nesse momento. Ensina-nos, ó Pai, a cada instante. Assim oramos, rogando a Tua bênção. Em especial, ó Pai, rogamos a Tua bênção a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando essa mensagem, a cada família, ó Pai, representada. Que o Senhor, ó Pai, nesse momento visite cada um desses lares
suprindo, ó Pai, e atendendo as necessidades de cada um desses irmãos. Necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais. Que o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada um desses lares. Assim oramos, assim agradecemos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Como é bom termos um tempo na presença do Senhor. Na presença do Senhor, como oramos, nós podemos clamar, podemos agradecer, podemos buscá-lo, porque é o Senhor das nossas vidas. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. E nesse momento eu escolhi 2 hinos para nós cantarmos. Primeiramente, nós vamos cantar o hino de número 107. Hino 107, intitulado Ao Pé da Cruz. Com alegria, com vigor em nosso coração, vamos juntos louvar ao Senhor. Desta cruz
sermos lembrados de tão maravilhosa verdade. Como é bom trazer à memória a certeza de que na cruz de Cristo está a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e a esperança eterna. Sim, na cruz de Cristo está a nossa redenção. Vamos louvar a Deus cantando mais um hino. Nós vamos cantar o hino 114, hino intitulado Brilho Celeste. Louve ao Senhor com esse hino. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Em meio às tribulações, às lutas, sim, eu sigo cantando, pois Cristo é meu Senhor, meu Salvador, o autor da minha vida, aquele que cuida da minha história. Sim, Cristo é o meu Salvador. Por isso a gente segue cantando, né? Não é o cantar pela isenção de problemas, não é o cantar pela ausência de lutas, mas é o cantar pela plena satisfação em saber que Deus tem cuidado de nós. Nós vamos passar nesse instante ao nosso estudo bíblico desta noite. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Nós começamos, pouco antes desse período que eu tirei férias na igreja, né? Nós começamos a estudar o livro dos Salmos. E dentro dos Salmos, eu comentei que nós não iríamos ler e meditar em todos os Salmos, mas buscarmos dentro do saltério a sabedoria de Deus.
salmos que nos ensinam o caminho da sabedoria do Senhor. E o que é buscar a sabedoria de Deus? Então, nós começamos num outro estudo bíblico, falando sobre o Salmo 1, e nós vimos naquela ocasião que o Salmo 1 nos ensina que buscar a sabedoria de Deus, buscar a sabedoria do Senhor, é compreendermos a diferença entre o justo e o ímpio, o que é o bem-aventurado e o que é aquele que o vento dispersa, né? Então, nós falamos sobre o Salmo 1, naquela ocasião, muito nós destacamos sobre buscar a sabedoria é ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Hoje nós vamos falar sobre esse buscar a sabedoria e vamos continuar no Salmo 3, um salmo que Davi escreveu com confiança em Deus nas adversidades, quando fugia da perseguição de Absalão e seu exército. Salmo 3 diz assim: com o Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha rocha, és a minha glória, melhor dizendo, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os seus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. A palavra do Senhor muito nos ensina sobre o que é a sabedoria. Sabedoria, podemos entender pela palavra de Deus, que é o buscar um tipo de caminho, um modelo de caminho, no qual os planos de Deus venham a dirigir os nossos planos. Então, o sábio é aquele que compreende que é Deus quem dirige os seus planos. O sábio é aquele que compreende que a sua vida está nas mãos do Senhor. Nós, durante esse período de pandemia, tomamos nossos cuidados, seguimos orientação científica, mas acima de tudo nós sabemos que é Deus que cuida da nossa vida. E o salmista diz que se ele dá o ar para respirarmos, temos. Ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo diz isso. Se ele dá o ar para respirarmos, temos. Se ele tira, morremos. A vida e a morte não é nossa, não é da ciência. A vida e a morte pertencem unicamente a Deus. Ele conhece os nossos dias. E a palavra no Saltério lá é que ele determina os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Então, ao falarmos sobre a vida, devemos entender que uma vida de sabedoria é aquela que compreende que Deus, o nosso bom Deus, é quem dirige a nossa história. E a vida, ela é repleta, podemos dizer, nela ocorrem contrastes. E eu falei sobre isso numa outra quarta-feira. Contrastes quando destacamos de um lado a fidelidade de Deus e a nossa instabilidade. Contrastes quando vemos, por exemplo, o poder de Deus e a nossa limitação. Contrastes quando vemos, por exemplo, a santidade do Senhor e a nossa pecaminosidade. O salmo que nós lemos, ele começa falando de um contraste. Olha só que interessante. Davi, fugindo de Absalão, seu filho, que com um golpe de estado conseguiu unir toda a aristocracia de Jerusalém e o seu exército contra Davi. Davi, tendo apenas um pequeno grupo de menos de 50 homens que o apoiaram, fugiu do palácio e se escondeu em cavernas e grutas. E Absalão vinha com todos os recursos, por isso ele tinha o apoio da aristocracia, né?
vinha com todos os recursos, vinha com um exército e perseguindo, procurando encontrar Davi, procurando encontrar no seu esconderijo a fim de matá-lo. E é nesse contexto que Davi diz o seguinte, verso 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? É um exército grandioso, é um exército incomparável. São numerosos, é muita gente os que se levantam contra mim. São muitos, e aí não apenas os inimigos, mas entre o próprio povo, os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Esse é o contexto, então, no qual Davi escreveu esse salmo. Davi compôs esse salmo num contexto onde o número dos seus adversários crescia, o número dos que se levantavam contra ele crescia, o número dos que diziam que não havia nada para Davi fazer, não havia em Deus salvação para ele, também crescia. Davi estava num contexto de caos. A palavra é essa, caos. Ele estava num contexto de um caos incomparável. Seja pelos seus adversários, seja por aqueles que dia a dia se levantavam contra ele, ou pela população em geral que via cada vez com mais infelicidade o destino de Davi. Diziam, não há o que Davi fazer, não há o que o grande rei fazer, os seus dias estão chegando ao fim. Não há em Deus salvação para ele. É assim que Davi vivia. Era esse o contexto histórico no qual Davi compôs esse salmo. Então, diante desse caos exterior, diante dessa crise que vivia em Jerusalém, diante de um exército e de poderosos que se levantavam, que eram os seus adversários, diante de uma massa de pessoas que não viam mais salvação nele, Davi buscou o Senhor. E ao buscar ao Senhor, expressando a sabedoria de Deus, Davi nos ensina que em Deus nós temos 3 fontes de confiança. A primeira fonte de confiança que temos é que em Deus há uma segurança inabalável. Leia comigo acompanhando o versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha só, és o meu escudo, a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. A esperança de Davi estava no Senhor, porque ele sabia que era uma segurança inabalável. A história que nós acabamos de ler lembra-me muito a história de Salomão, quando edificou o templo. Quando Salomão edificou o templo, ele sabia que diante de todas as intempéries, diante de todas as situações, ele edificou uma casa ao Senhor e ele expressou essa segurança em Deus. Se você ler depois, desse momento, aí na sua casa, mesmo o capítulo 6 de 1 Reis, você vai ver a oração que Salomão fez para edificar o templo, e ele expressa: confiamos no Senhor. Confiar. O que quer dizer a palavra confiar? Confiar para ter segurança, confiar para não desistir, confiar para não desanimar. Confiar quer dizer costurar junto, fiar junto. E fiar junto é a ideia de saber que você não está fiando, fazendo a sua vida sozinha. Você não está costurando, você não está construindo a sua vida sozinho, você não está abandonado. Deus é com você, Deus é por você, Deus está com você. Em Deus há uma segurança inabalável. Lembre-se disso, creia nisso. Você não está sozinho. Fie a sua vida com o Senhor. Costure a sua vida com o Senhor, de tal forma que seja impossível após essa costura separá-la. De tal forma que seja impossível que você trilhe caminho sem o Senhor. Quando você costura a sua vida em Deus, você tem uma segurança inabalável.
A palavra de Deus nos conta histórias de tantas pessoas que confiaram em Deus e que em sua fé não foram traídos. Mas uma história que me chama muita atenção de um homem que confiou em Deus e não teve a sua fé traído foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, ao seu chamado, no chamado de Deus, quando Deus o chamou, ao profeta Isaías foi dito o seguinte: você vai falar e ninguém vai ouvir. Você vai falar e os ouvidos vão estar tapados, os olhos vão estar fechados, o coração vai estar endurecido. Mas ainda assim ele confiou em Deus e cumpriu aquilo que ele era chamado. Por isso que eu digo para você, confie, não importa se tem crescido as adversidades, não importa se muitos têm se levantado contra você, não importa se as pessoas olham e falam, não tem mais o que se fazer por ele. Confie em Deus. Lembre-se, Ele é o seu escudo. Ele te exalta. Ele é a sua glória. E Ele, do santo monte, lhe responde. Mas ainda Davi nos ensina uma segunda lição, que no meio do caos, nós podemos olhar para o Senhor, porque no Senhor há uma segurança inabalável, mas nós podemos olhar em Deus também, porque em Deus há uma esperança constante. Verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Se eu acordo é porque eu deitei. Durante esse período entre o sono, do dormir e o acordar, o que eu posso fazer por mim? Eu não posso fazer nada, estou dormindo. Davi estava escondido numa caverna com um pequeno grupo de homens e sabendo que havia um exército contra ele, ele diz: eu deito e eu acordo. Eu deito sabendo que eu vou acordar, porque o Senhor está cuidando de mim. Dia a dia eu saio da casa para trabalhar sabendo que o Senhor está cuidando de mim. Eu levanto pela manhã sabendo que o Senhor está cuidando de mim. Eu faço todas as coisas sabendo que Deus está cuidando de mim. Essa é a minha esperança, uma esperança constante, saber que Deus está cuidando de mim. Por isso, verso 6, eu não tenho medo de milhares, eu não tenho medo do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não temerei. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor nos dá tantos e tantos motivos para acreditarmos, para termos uma esperança constante, uma esperança inabalável. Se em Deus nós temos segurança, essa segurança deve nos levar a ter esperança, esperar o tempo de Deus. Davi, quando via que cresciam os seus adversários, Davi que via que muitos se levantavam contra ele, Davi que ouvia da população que não havia salvação para ele, ele diz: eu tenho uma segurança, e essa segurança me leva a ter esperança. Eu não sei o que me ocorrerá amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo semana que vem, mas eu confio em Deus, eu tenho segurança em Deus, e por isso nele está a minha esperança. Se algo acontecer comigo que ceifar minha vida, eu sei que nada disso foi o acaso, nada disso foi simplesmente uma coincidência. Eu sei quem tenho crido, como diz um hino que tantas vezes cantamos, e estou bem certo que é poderoso, e Ele guardará o nosso tesouro até o dia final. Seja o dia final aqui, quando Deus em Cristo retornar para buscar o seu povo, ou quando descansarmos, fechando os nossos olhos e abrindo na eternidade com o Senhor. Eu tenho uma esperança, você deve ter essa esperança também. A segurança em Deus nos leva a ter essa esperança, a segurança de que Deus cuida de mim, que Ele é o meu escudo. Ele é o meu escudo. E pelo fato dele ser o meu escudo, eu deito, sabendo que eu vou acordar, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem abatido os inimigos. Verso 7 vai falar exatamente disso, que Deus fere os queixos dos inimigos e o dos ímpios quebra os dentes. É uma linguagem própria militar, uma linguagem bélica, para falar que Deus é Ele que cuida das adversidades, não sou eu. Que posso eu acrescentar um côvado da minha vida, como diz a palavra do Senhor? Nada. Tem que saber que tantas adversidades é Deus que vai cuidar, há problemas de saúde que é Deus que vai cuidar, há problemas emocionais que Deus está cuidando, há problemas espirituais que Deus está cuidando. Eu tenho que confiar para ter essa segurança, e ter essa segurança, esperar
no Senhor. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, uma terceira e última lição que nós encontramos. Uma vez que eu tenho uma segurança inabalável, uma vez que eu tenho uma esperança constante, eu posso desfrutar, olhando para Deus, de uma fé verdadeira. Versículo 8. Em oposição a tantos que diziam, não há em Deus salvação para ele. Davi, no verso 8, vai dizer assim, do Senhor, não é do povo, não é da multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. Davi poderia dizer assim, né? Do Senhor é salvação. Pouco importa que isso que dizem, não há salvação para ele. Do Senhor é salvação. E sobre o teu povo, e Davi está dizendo, eu faço parte desse povo, está a sua bênção. Do Senhor é a salvação, do Senhor é a vida, do Senhor no Senhor nós vivemos, no Senhor nós existimos, no Senhor nós nos movemos. No Senhor há uma fé verdadeira. Quando confiamos nele, quando sabemos que nele está a nossa segurança, quando sabemos que nele há uma esperança, no Senhor nós temos uma fé verdadeira e Deus é ele quem cuida de nós e ele derrama a sua bênção, como acabamos de ler, sobre o seu povo. A realidade de Davi, momentânea, era uma realidade de caos, como citei há pouco, né? Um caos exterior imenso. E muitas vezes a sua vida pode se tornar um caos. Um caos que gere desespero, um caos que gere medos, um caos que gere dúvidas. Muitas vezes o caos pode tomar conta da vida da pessoa e trazer todos esses sentimentos. A dúvida, o medo, a insegurança, o desespero. Mas lembre-se, no Senhor está a sua segurança. Tenha esperança e confie em Deus. O verdadeiro cristão, ao ver esse caos exterior, age pela fé. E firmado na fé, firmado em Deus, ele atravessa, ele consegue atravessar esse momento de caos. Assim como Davi, que estava sendo perseguido por um exército, sendo já desacreditado, né, pela grande maioria da população, muitos se levantavam contra ele. No meio dessa situação, ele pôde ter paz em Deus. E por que ele pôde ter paz em Deus? Porque ele buscou a sabedoria divina. E buscando Deus, ele encontrou uma segurança inabalável, uma esperança constante e desfrutou de uma fé verdadeira. E Deus gerou paz no meio da sua vida. Deus gerou paz ao seu coração. Quando você busca a sabedoria divina, você vai encontrar uma segurança inabalável. Você vai encontrar uma esperança constante. Você vai encontrar uma fé verdadeira, porque no Senhor você pode confiar. Expresse. Busque a Deus, expresse-se buscar a Deus por meio da oração. Expresse por meio da fé. Expresse por meio de uma vida de entrega que você confia no Senhor e que no Senhor está a sua confiança, em Deus está o seu caminhar. Vamos orar uma vez mais? Vamos, nesse instante, fechar nossos olhos e buscar ao nosso Deus. Querido, santo e eterno Deus, Senhor das nossas vidas, nesse momento, ó Pai, ao te buscarmos, nesse momento, ó Pai, ao te engrandecermos, queremos expressar toda a nossa confiança, queremos expressar, ó Pai, toda a nossa certeza, toda a nossa fé, toda a nossa convicção no Senhor. Não permita, ó Pai, que as intempéries, que as dificuldades momentâneas, muitas vezes, nos afastem de Ti. Não permita, ó Pai, que essas dificuldades nos façam deixar de olhar para Ti. Pelo contrário, Senhor, que olhemos confiadamente para o Senhor, o nosso Salvador. Aquele que era, que é, aquele que há de ser. Fortalece, ó Pai, as nossas mãos para a Tua obra. Fortalece, ó Pai, o nosso coração, nossos pensamentos, nosso desejo, ó Pai, para Ti e para Te louvar, ó Pai. Que o Senhor mesmo, nos guarde. O Senhor mesmo, nos abençoe.
o Senhor mesmo, renove em nosso coração a confiança da segurança em Ti, da esperança em Ti e de uma fé verdadeiramente centrada no Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor esteja diante de nós, abrindo nossos caminhos, aplainando, ó Pai, o nosso caminhar, dirigindo os nossos passos. Confiados do Senhor, encontremos paz, mesmo quando muitos se levantam, mesmo quando as adversidades são tantas, mesmo quando todos dizem que não há no Senhor salvação para nós. Que assim como Davi, lembremos que do Senhor é a salvação e sobre nós está a tua bênção. Guarda, Pai, cada irmão, cada irmã nesta noite. Guarda, Pai, cada irmão, cada irmã, cada família nesse instante. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos-te. Amém. Amém. Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor esteja diante de você, aplanando seus caminhos, abrindo as portas diante da tua vida. E assim, caminhe sempre em novidade de vida no Senhor. Eu vou encerrando aqui o nosso momento de estudo bíblico. Desejo a você um restante de noite abençoado, uma quinta, uma sexta-feira na bênção do Senhor, um final de semana na bênção do Senhor, e domingo nos encontraremos na igreja pela manhã, às 9h30 da manhã, e no culto às 18h30, lembrando especialmente aos membros da igreja presbiteriana de Laranjal Paulista, que nesse domingo teremos Assembleia Geral Extraordinária para eleição de oficiais, e todos os membros estão convocados para esse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja luz sobre a sua vida. Você vai acompanhar agora um louvor e desejo que ele possa estar abençoando a sua vida. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste
Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.